anos da maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil novas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas jogadas, exagerado. Jogada aos seus pés, eu sou meio de exagerar. Boa noite, aqui é Lu Vasconcelos. Quem gosta de Cazuza aí? Eu nunca mais vou respirar. Se você Dias de live, quinta-feira. Conversando com os amigos, tomando vinho. Temos algumas dicas literárias muito boas hoje. Me conte aí o que vocês estão lendo. Oi, Dani. Boa noite. Jogadas sucessivas, eu sou mesmo exagerado. Boa noite, lives de quinta. Hoje, nossa programação era falar sobre punk. Você sabe o que é? Plantas alimentícias não convencionais e flores. Quem aí gosta de comer flores? Boa noite, Glauber. Boa noite, Dani. Essa temática de punk, de comer flores, é maravilhosa, com o Frederico da Verduricos. Mas aconteceu um contratempo, e como nossas lives são pura diversão, ele hoje não vai participar com a gente. Mas quem não conhece ele, dá uma olhada lá. Nós já temos algumas lives gravadas aqui no IGTV com ele falando de punk, das plantas alimentícias. Hoje não vamos falar de flores, porque sozinha eu só sei comer, na verdade. Eu não sei fazer e eu não sei falar de flores. Então, fiquei com a minha parte, dicas literárias e vinho. Estou aqui cumprindo nosso horário. Na próxima vez o Fred virá, com certeza. Quinta que vem nós vamos ter uma educadora com a gente, maravilhosa. Logo, logo nós vamos ter uma live para falar do chopp. O que vocês gostam? Lá na Vinhos e Artes nós temos Chopp Rotenburg. Está na nossa programação de lives. E em novembro já estou fazendo as nossas programações de quintas-feiras de lives com convidados maravilhosos, como sempre. Vamos começar então com as dicas literárias. E aí, Glauber e Daniel, o que vocês estão lendo? Me contem aí. Eu quero mostrar hoje para vocês alguns dos livros que nós compramos da Filigram. Glauber, tivemos um encontro lá de bibliotecários, né, em Gramado, e eu não consegui ler todos os livros, estou lendo pouco a pouco, e assim que eu estou lendo, já estou contando para vocês. Os livros do Eduardo Krause, eu já fiz uma matéria, já li, maravilhosos, tem muito de vinho nas suas histórias, maravilhosas. O Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, indico, super incrível, livro fácil de ler, incrível, já falei sobre ele. E hoje eu vou falar sobre a Daniela Yuri e a Evelyn Gasparetto, que fazem parte de um coletivo de mulheres que eu encontrei lá numa banca em Gramado. Uma sistemática muito interessante. Cada hora trocava de autor. Vinha a autora, seus livros, seu banner, e elas estavam lá para nos receber. Primeiro eu conheci a Evelyn Gasparetto e adquiri esse livro com ela, Ambas, Semelhanças da Vida. Cici, a Imperatriz, e Diana Precisa de Galha, as semelhanças das duas princesas. Uma hora depois, dei uma volta por lá, voltei na banca para saber quem era. Fiquei curiosa, né? Essa história de cada hora trocar de autor é super interessante. Não, encontrei a Daniela. Somos Todos Malas. Histórias recheadas de humor com chatos que você conhece bem. Quem aí conhece amigo mala, professor mala? Tem vários tipos de mala, né? Eu fiquei encantada. São crônicas, é um livro de fácil leitura com questões bem interessantes. Uma hora depois, passei lá e tínhamos uma outra autora. Enfim, cada hora trocava e assim foi todos os dias da feira. Essas duas aqui são de São Paulo. Aquele dia que eu fui, no sábado, se eu não estou enganada, da feira, eram a maioria autoras de São Paulo, mas essas tem autoras de todo o Brasil. Lela Malta, procure lá no Instagram. Só preciso estar entre as palavras, sem qualquer possibilidade de voltar para onde eu não possa ser. Ser quem eu sou, em busca do que eu quero ser.
e o coletivo é Escreva Garota. Então, procurem lá, Escreva Garota, super interessante. E eu vou ler um trechinho para vocês do Somos Todos Malas. E quem quiser participar aí, pode pedir para entrar, porque o convidado de hoje, como eu já falei, não vai vir, então o papo é entre nós. Vamos falar de vinhos e livros, né? Assuntos a gente tem. E o Fred vai ficar nos devendo. Boa noite, Vanderlei. Um outro dia. Lembro que essas nossas lives de quinta ficam gravadas aqui no IGTV do Instagram. Você pode mandar para os amigos que gostam da temática, que curtem um vinho, um livro, um papo legal. Nossas lives são de deleite. Somos aqui de Morro Reuter, da Vinhos e Artes. Segue nossa página lá no Instagram, Vinhos e Artes. E também já tenho que pedir para vocês dar uma seguidinha lá no YouTube. Luciane Vasconcelos com 2 L's. As nossas lives daqui vão para o YouTube. E em breve nós vamos querer fazer direto do YouTube para mudar a plataforma. Temos que nos aprimorar, né? Se vocês têm dicas de temáticas para nossas lives, mande aí. Somos todos malas. Vamos ver aqui um trecho. Eu separei aqui uma fala da Mala. Mala também fala. Mala, mala. Tem mala gente, mala vizinho, mala sogra, mala namorado, mala marido. Tem mala, mala. Dona Mala. Vou ficar aqui atrás e esperar sair esse pessoal todo que tá aí grudado na esteira. Mala verde. Nem sinal do meu dono. Será que vou ficar tonta aqui de tanto rodar? Gente, cadê ele? Dona Mala. Vou dar só uma olhadinha. Xiii, nem sinal da minha mala. A mala azul marinho. Olha eu aqui. Eita! Um brutamontes ali me virou de barriga para baixo. Que triste. Olha lá minhas amigas, todas pimponas de barriga para cima. Dona Mala. Alô? Oi, acabei de chegar aqui no aeroporto. Ok. É só o tempo de pegar a minha mala. Vai sim, vai demorar um pouco. Tá lotado aqui a esteira. A mala mostarda. Não acredito. Olha lá meu dono, tranquilão no celular. Não tá nem vendo aqui e fica reclamando que vou demorar. Pode? Dona Mala. Embarquei tão cedo e a minha mala, cadê? Não me empurra não, ô. Ei, desse jeito eu tô quase subindo na esteira. Caramba! Então, nós temos mala. Mala e a mala pensa que nós somos mala. Interessante, né? E aqui tem... eu vou ler aqui os capítulos para vocês ficarem com vontade de ler. Quem curte? Tem a faxineira mala, turista mala, roubada com cão mala, convidado mala, aborrecentes mala em excesso, crianças malas mimadas, malas por malas, que é um trechinho do que eu li. Sogra, será que sogra é mala? Sogra baú. Cunhada mala, passeio mala, presente mala, casa mala e amiga mala. E assim as crônicas vão indo. Aqui o livro é da Casa do Escritor, da Daniela Iuri. Aqui está a capa. São 20 histórias de muito humor sobre os vários tipos de mala, sem alça e as situações desconfortáveis que elas criam. Aquele cunhado que insiste em pedir dinheiro emprestado, a faxineira orgulhosa, que desafia a patroa a cada oportunidade, a namorada controladora, a tia casamenteira, que pressiona todos os sobrinhos para vê-los no altar. E não podia faltar a sogra, que eu já falei que não é mala, né? Ela é baú. Mas essa não é mala. Com seu olhar preciso e diálogos afiados, cheios de ironia e brasilidade, a autora faz um verdadeiro raio-x da nossa sociedade mala do século XXI. Ficaram curiosos? Vão dar uma lidinha lá na Vinhos e Artes. Procurem o Insta da Daniela Ushino. Daniela Ushino. Ambas, semelhanças da vida. E esse aqui também é bem interessante. A nobreza, aqui tá a contracapa. A nobreza e aqueles que dela fazem parte sempre atraíam o interesse dos mais variados tipos de pessoas. Os palácios transpareceram uma felicidade aristocrática que cativava e incita os mais diversos desejos e curiosidades. E todo mundo quer saber como vive, né? As princesas.
Eu vou ler aqui uma partezinha para vocês. A página 83 do Ambas. Simpatia. Pelo que se sabe, não era o sentimento que a maioria dos austríacos tinha por Sissi, já que ela pouco permanecia em Viena. Até mesmo por conta dessa ausência, a corte, como um todo, não lhe era muito benevolente. Mesmo assim, nem todos interpretavam dessa forma, uma vez que o povo, acostumado somente aos antigos e distantes costumes nobres, teve um lampejo de juventude e singeleza na figura da imperatriz a partir de sua chegada. Sissi tinha uma beleza singular e a população simpatizava com ela por conta da sua venusidade. Como era de se esperar, sua ausência na Áustria era notada e recriminada pelos cortesãos, diante da afronta que isso causava ao império e à sua capital. Nada obstante, a população justificava o vazio deixado por sua imperatriz diante da frágil saúde de Sissi, assim como da difícil convivência entre sogra e nora. E como não podia deixar de ser, pelo engessamento das tradições da corte, quem eram impossíveis daquela alma liberta suportar. A tradição era tão forte, e assim ele fala das tradições. E aqui ela sempre compara as duas princesas. Eu vou falar mais deles nas próximas histórias, porque eu ainda não terminei de ler. Mas eu achei essa temática muito legal, essa comparação das princesas. Gostaram? E Somos Todos Malas, eu achei assim super divertido. Falando dos livros da Filigrã, eu também tenho que dizer que nós... Aliás, o Glauber estava aqui, né? Não, mas eu acho que o Glauber não assistiu. Assistimos o Teddy Correia, que vai estar em Santo Banderval daqui uns dias, né? E este livro, Imersão. Mistério, suspense, mulheres fortes, mortes inexplicáveis e um enigma. Histórias de pessoas separadas por décadas, mas entrelaçadas pela proximidade a um lago que guarda segredos sombrios. As personagens dessas histórias foram retratadas em uma exposição realizada em uma galeria de arte, às margens do lago. Mas essa exposição também traz um enigma. Será que essas pinturas apenas retrataram personagens? Ou elas, de fato, inspiraram as histórias e os destinos trágicos das pessoas? O Teddy Correia nos contou um pouco de como foi escrever esse livro e ele é interessante porque ele surgiu, aqui eu vou mostrar para vocês, dessas telas, aqui são as telas. Um amigo dele veio lá e apresentou para ele essas telas e disse que ele queria fazer algum livro, mas algum livro diferente para divulgar a arte dele. Então, baseado nessas telas, o Teddy Correia fez as histórias. Então, primeiro surgiram as telas e depois as histórias. E ela tem uma pegada assim de terror. Aqui estão todas as telas. E as histórias se entrelaçam. Ficaram curiosos? Muito interessante, né? Teddy Correia nem se fala, né? Uma maravilha. Eu adorei essa aqui da capa. Vocês estão enxergando bem? Imersão. Perfeito, né? Vou ler aqui um trechinho, um parágrafo, para deixar vocês curiosos. Que um dos nossos objetivos é deixar vocês curiosos para ler. Vamos começar a página 8. Mariel era assombrada por cenas que ela jamais havia presenciado. Chuva inesperada, grossa e intensa, lama, muita lama. A carroça carregada, pesada e inerte. Os cavalos haviam feito muito esforço, mas estavam paralisados e respiravam forte. Sobre a grande roda, o corpo de seu marido partido ao meio. Lodo e sangue, muito sangue. Não era
exatamente um sonho, mas todas as noites, nos últimos 4 meses, a cena a visitava enquanto estava no limiar entre o sono e a vigília. Durante as tarefas do dia, era comum que ela se pegasse com o olhar perdido, visualizando elementos que ela conhecia tão bem pela narrativa dos homens que haviam encontrado seu marido sem vida, morto, dilacerado, partido ao meio. Ela quis saber todos os detalhes, e desde então eles a assombram. Conhecer os detalhes serviu apenas para que tivesse uma ideia imprecisa do que havia de fato acontecido. As pessoas teciam comentários de todo tipo e motivação, não apenas buscando uma explicação, mas conjecturando sobre a natureza, a vida e os hábitos do homem que teve que ser enterrado em pedaços. Alguns atribuíam sua trágica morte à bebida. Outros somaram a isso a ideia de que talvez ele tivesse uma vida infeliz ao lado da mulher. Estes mesmos passaram a olhar Mariel com censura, culpando-a pela embriaguez do marido e, por conta disso, insinuando que ela teria causado a morte dele. Ela procurava se manter distante de todos, afastada, alheia às maldades e maledicências. Desde o enterro, vestia preto da cabeça aos pés. Trazia presos longos cabelos ruivos e, em geral, eles estavam cobertos por um lenço também preto. Seus olhos azuis, claros como um dia de céu limpo, eram agora opacos poços de tristeza. Ela mantinha armazenada toda a sua força de viver para os cuidados com as crianças. 2 lindas meninas que dependiam exclusivamente dela para seguir vivendo sem seu pai, exclusivamente dela. Ela não se movia pelas pequenas ruas da comunidade. Ela vagava, abatida, como um corpo sem alma, um vulto vazio. E assim vai seguindo. Esse aqui é o livro Imersão, do Teddy Correia, que vale muitíssimo a pena. Que, como eu falei, é baseado nas telas. Primeiro surgiram as telas do amigo dele e depois as histórias que se entrelaçam com um final muito surpreendente. Terceira dica do dia. Aqui eu achei o outro que eu comentei com vocês, das escritoras de São Paulo, do coletivo Escreva Garota, que eu conversei com essas 2 autoras, e a Cissa Maria. Aqui eu achei o livro dela também é bem interessante, uma novela bem legal. E são livros bem variados, cada uma escreve dentro do que pensa. Boa noite, Prof. Carmen, tudo bem? Nosso convidado não veio para falar de flores, então eu estou aproveitando esse espaço de quintas-feiras, que é o espaço das nossas lives de leite aqui da Vinhos e Artes, para falar das dicas literárias. Dica que gosto muito, A Vida da Frida. Esse aqui é o livro Frida e Trotsky, A História de uma Paixão Secreta, um romance. Esse aqui também eu adquiri lá na Primeira Filigrã, de Gramado. 1937. Perseguidos pelo fascismo e pelas forças stalinistas, Trotsky e sua esposa foram para o México, onde pediram asilo a Frida Kahlo e Diego Rivera. A gente já falou aqui nas lives sobre a Frida Kahlo e o Diego Rivera e mostramos o livro dela, que aqui atrás. Eu li algumas partes da biografia dela com o João. A live está aqui gravada no IGTV, quem gosta da Frida. E eu estava procurando lá na feira o Frida em Paris, Coração de Paris, alguma coisa assim, mas não encontrei. E encontrei esse e fiquei muito curiosa. E vamos descobrir o que ele nos conta. Ainda não deu tempo de ler. Nos próximos stories do mês eu vou contar para vocês o que eu estou achando do nosso livro, Frida e Trotsky. E o que vocês estão lendo? Oi, Daniel, tudo bem? O vereador Daniel está aí. Muito bom. Estamos falando de livros porque o nosso convidado para falar de flores, o Verduricos, teve um contratempo e não pôde participar, mas eu vim aqui falar alguns minutinhos com vocês, falar sobre os livros que a gente está lendo durante o mês, que é sempre interessante. E um mês que a gente tem muitos eventos, né? Esse final de semana nós vamos ter
A Feira do Livro de Nova Petrópolis, a Su costuma estar por aí também, a bibliotecária de lá, nesse final de semana. Também vamos ter em outubro, dia 20, 21, 22 e 23, a Festa da Lavanda aqui de Morro Reuter. Então, quem não conhece Morro Reuter é uma ótima oportunidade de vir conhecer. E em novembro nós temos a Feira do Livro aqui de Morro Reuter, dia 17, 18, 19 e 20 de novembro. E assim que termina a Feira do Livro de Morro Reuter, começa a Feira do Livro de Porto Alegre, que a gente já comentou na live da Bárbara, né? Que ela vai ter um espaço especial lá na Feira de Porto Alegre, que ela sempre está participando e que vale muito a pena a nossa visita. Quem aí quer participar, quer contar o que está lendo, pode mandar um convite que pode me contar aí ao vivo, porque nós estamos aqui nesses minutinhos conversando entre nós, já que o nosso convidado que tinha marcado para hoje não pôde, teve um contratempo, resolvi eu vir para manter o nosso horário. E temos muitas pautas literárias, né? Carmen, Daniel, o que vocês estão lendo? Nos conte aí. Eu tenho mais um trechinho para ler para vocês. Enquanto vocês vão pensando se vão me contar ou não o que vocês estão lendo. Amigo Mala Exportação. 7h20. Primeira aula no período integral do curso de Engenharia. A Prof. Carmen está lendo Milagrário Pessoal de José Eduardo Agualusa. Não conheço, Prof. Carmen. Fala de que esse livro? Esse autor eu também não conheço. Conte mais. E se quiser entrar ao vivo para contar, eu te mando um convite. Me manda ali e já nos conta do livro. O professor de física entra, dá bom dia e logo começa a aula. O grupo de 4 amigos sentados próximos tenta manter a atenção do professor. Então, temos essas duas variáveis aqui. E, continua o professor, Murilo, sonolento, tomba a cabeça para frente e acorda subitamente assustado. Sem perder tempo, solta uma pergunta no meio da explicação do professor. Professor, mas se eu obtiver essa soma ali com base nessas variáveis? O grupo cai na gozação. O Murilo dorme, acorda e ainda quer impor uma moral. Levou um susto aí, no sono, caiu dentro da pequena, caiu de paraquedas na classe, diz o professor. Olha só o cara. Atenção, classe, façam os exercícios 1, 2, 3, aquela história de professor, né? E daí segue os alunos falando. E aqui ela tá falando sobre os amigos mala em sala de aula. Tem uma parte que ela fala do professor mala que é bem interessante, que ela fala sobre o do São João. Quem nunca, né, professores aí, venham vestido com roupa de São João e tal, mas num contexto que não necessariamente tem a ver. E são crônicas curtas e fáceis. A Prof. Carmen está falando que é literatura africana. Livro do curso que está fazendo com o escritor Celso Sisto. Interessante, o Celso Sisto é maravilhoso, né? Olha só, a Evelyn Gasparetto está aqui. Onde está o livro? Evelyn, quer entrar para falar um pouco do teu livro para nós? Evelyn, que entrou agora, né? Ela é a escritora que eu comentei que eu conheci em Gramado, do livro da Ambas. E a gente está sem o convidado. O nosso convidado, Fred, não pôde entrar hoje, porque ele teve um contratempo agora, antes de começar a live às 8 horas, e eu resolvi vir sozinha falar. Mesmo porque o nosso objetivo é ser feliz, tomar um vinho, falar com os amigos. E se tu quiser, é só falar e entrar. Imagina, usa a gente pode aqui usar uns brilhozinhos, não tem problema não estar maquiado. Mas a gente combina um outro dia para ti mesmo falar do livro. Eu li uma parte do livro para os nossos amigos ficarem com vontade de ler. Porque o nosso objetivo aqui é que as pessoas fiquem com vontade de ler, né? Nós damos muitas dicas. A Prof. Carmen já está dando mais uma dica, que ela está lendo com as crianças da creche São José, Margarida Friorenta. De quem é o autor, Carmen? A Evelyn vai entrar. Uhul! Parabéns. Sim, a gente vai ficar aqui conversando e tomando vinho. Quando quiser, só fala e entra.
Nós aqui, Evelyn, da Vinhos e Arte de Monreuter, as lives de quinta são lives de leite. A gente é feliz, conversa com os amigos, lê alguns capítulos das obras, dá umas sugestões literárias, toma um vinho e principalmente é feliz. Mas quando quiser entrar é só falar. Com as crianças maiores, Gabriela, a Borboleta Amarela. Ah, Gabriela, a Borboleta Amarela, eu sei. É da Márcia Funk, né? Que também é maravilhosa. Do Ateliê de Histórias. É uma história maravilhosa. Em breve nós vamos ter a programação do Dia das Crianças. O que vocês estão pensando em ler para o Dia das Crianças? Contem aí para nós. O Ateliê de Histórias que tá com vários lançamentos, né? Eu tava olhando o Insta da Márcia. Ela tem muitos lançamentos, livros novos. O que é bem legal, outros autores, né? Falando em lançamento, eu tenho um outro livro aqui. Calma aí, eu não tinha deixado aqui para mostrar, mas vamos aproveitar a oportunidade. Este aqui, ó, Os King's Daughters, que ele vai ser lançado em breve lá na biblioteca. Vai ter o sarau para o lançamento da Maria Margarete Villanova. E ele é ambientado aqui em Monreuter. Tem brilho ou vocês estão vendo a capa? Ó, Margarida Friorenta é de Fernanda Lopes de Almeida. Esse eu não conheço, para ficar, me tenho que conhecer. Vou mostrar um pouco para vocês esse aqui. Esse aqui, a Maria Margarete Villanova, ela mesma ilustrou. E ela tem muito de Monreuter na história, ambientado aqui. Ela fala das lavandas. É bem interessante. E em breve vai ser o lançamento. Vamos ter um sarau na biblioteca para lançar o livro. E ela também vai estar participando da Festa da Lavanda. Que, como eu falei, vai ser este mês a Festa da Lavanda aqui de Monreuter. E nós vamos ver as obras originais, as ilustrações. Ó, eu vou ler aqui o que está escrito na contracapa para vocês. Este livro é o primeiro episódio de uma série de histórias da saga dos King Dogs. Conta as peripécias dos seres da Floresta Encantada e de seu reino. Salienta a importância da comunicação e do cuidado que devemos ter uns com os outros. Mostra as consequências do egoísmo e do descumprimento às regras da família e da comunidade. Também trata da atenção ao meio ambiente, da Mata Atlântica e a sua fauna e flora. Aqui está a Maria Margarete. Eu dei uma lida, eu gostei muito do livro. E nós vamos fazer uma contação de história na biblioteca com ele também, em breve. Vocês podem ver o Instagram da Maria Margarete Villanova. E no Instagram da biblioteca já tem o post do sarau de lançamento desse livro aqui. E eu também tenho alguns outros livros aqui. Este aqui é o livro do mês do Clube do Livro Clássico, de Literatura Clássica de Dois Irmãos. Carmen, tu tá fazendo parte? Nossa, olha a encadernação. É emborrachado esse material. Eu não li ainda, eu só abri a caixa. O material, todo cuidado. São os guris de Dois Irmãos bem jovens do Clube do Livro que fazem. A tradução é deles. A diagramação, a arte, super maravilhoso. Tô muito curiosa para ler. Tá na minha pilha de livros a ler. Ai, Evelyn, uhul! Sim, já pode entrar. Opa, que maravilha! Convidada surpresa. Assim é legal, né? Olha só. Convidada surpresa, isso aí é o máximo. Olá, tudo... Nossa, gente, eu precisava me ajeitar, né? Tô bem feinha aqui, gente. Passei nem um batom. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, tá legal. Passei um brilhozinho rápido para dar uma cara aqui, gente. Tá dando para me ver bem? Tá tudo em ordem? Tá legal, tô ouvindo bem, estamos te vendo bem. Ai, que bom, obrigada. Olha só, convidada surpresa! Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa. Eu gostei tanto de te conhecer lá na feira. Fiquei muito contente. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade.
Não, imagina, a oportunidade é nossa. É como eu falei para ti no dia e falo sempre nas nossas lives de quinta, e é para ser feliz e divulgar a leitura, tomar um vinho e conversar com os amigos sobre o que eles gostam, o que eles fazem. Vamos brindar. É pra... Opa, eu tenho um tinto seco aqui. Corri aqui, corri para pegar uma taça de vinho. Eu tô no branco, não sei o que, gente. É um argentino, não faço ideia. É porque eu tô de aparelho agora, eu evito eu tomar o vinho tinto porque mancha. Então tem que tomar só branco. Ah, isso é triste mesmo, porque eu também tenho esse problema. Minha dentista falou, mas eu disse, não, parar de tomar vinho, não, por favor, né? Foi o que aconteceu comigo, por isso que eu mudei pro branco, para não deixar de tomar. Mas, Evelyn, que delícia. Então, eu quero saber de ti. Eu não li o teu livro, eu comecei a ler, porque ele tá na lista, né? Eu tô indo pouco a pouco. Daí eu vou lendo, se tu tá me vendo no Insta, de vez em quando eu vou lendo algumas partes e vou levando as pessoas a querer ler, né? Então, tu podia me contar como ele surgiu, contar para nós, né? Olha, eu acho que a maioria dos livros dos últimos tempos surgiu na pandemia, né? Eu tinha muita informação sobre essas duas pessoas, sobre a Diana e sobre a Cici. Eu gostava muito delas. Da Diana, assim, quando ela morreu, eu fiquei de luto, sabe? Eu fiquei péssima. Eu era muito fã. E a Cici, quando eu fui para a Áustria, que eu conheci mais a história dela, que eu vi o castelo, que eu vi o quarto, eu acho ela uma mulher de vanguarda, uma mulher que já tomava banho, que não era normal naquela época, fazia ginástica e tal. Então eu comecei a captar várias informações sobre elas. E esse mundo da realeza, eu acho que a todo mundo dá uma curiosidade, né, a respeito. E aí, no meio da pandemia, eu estava vendo uma série do Freud. Eu nem sei, não era uma série muito boa. E falavam muito do imperador e do filho da Cici, e não falaram dela. E eu fiquei chocada com aquilo. Falei, nossa, mas ninguém vai tocar no nome da Cici, não é possível, tal. E eu falei, nossa, ela também é tão incompreendida como a Diana. E aí, tipo, caiu uma ficha na minha cabeça, sabe? Eu falei, nossa, elas são muito parecidas. E comecei a elencar. Mas achei que eu fosse escrever um texto, no máximo iria para uma matéria de revista se alguém se interessasse. Mas começou a aparecer tanta informação de semelhança entre elas, que aí no meio do caminho eu ainda fui colocando coisas nossas de mulheres, sabe, que eu achei interessante. E aí saiu esse livro, que é A Menina dos Meus Olhos. Uma outra coisa que eu achei interessante, comentei em alguns stories e antes, o como como vocês, né, porque eu mostrei o da tua colega também, que eu encontrei na feira, lançaram o livro, que cada hora a banca trocava de escritor. Eu achei isso fantástico, porque isso é democrático, né, é legal, e que as mulheres são incentivadas a editar os seus escritos. Tu pode nos falar um pouco mais sobre esse coletivo, Escreva Garota? O Escreva Garota, né? Eu conheci a Lela, assim, por internet e me inscrevi, porque, na verdade, as feiras em si fazem parte de um complemento. Na verdade, ela fornece pra gente, quando a gente se associa a ela, muitas lives, muitas aulas, várias atividades. Com relação à escrita e de mulheres, né? E as feiras são mais um agregado, assim, da associação, mas realmente é muito interessante a proposta dela, eu acho bem legal. E lá eu me associei a ela na época da Bienal, que eu achei ela foi super fácil de conhecer as meninas, de elencar os horários e tudo mais. E aí apareceu a Filigrana, que eu fiquei super encantada, assim, com a possibilidade de ir. Agora vai ter a Bienal de Salvador, que eu não vou. Uma pena, ficou em cima da hora, não deu para mim, mas pretendo ir na do Rio ano que vem e vou para Flip com elas também lá em Paraty, agora em novembro. Então é um pessoal que é engajado. Nossa, a Flip de Paraty eu não conheço, mas se ouve falar muito, tô louca para conhecer, deve ser um sucesso, né? É verdade, eu também nunca fui pessoalmente, eu vou lá a primeira vez e já expor, eu tô bem contente. Muito legal. E fala um pouco de ti, Evelyn Gaspareto. Sabe, eu gosto de saber dessas coisinhas, o que tu faz, o que tu come.
Eu sou uma pessoa simples, sou advogada, né, já há 23 anos, vivo da minha profissão mesmo, tenho um escritório e sigo aí batalhando. A literatura sempre fez parte da minha vida, eu sou uma pessoa que adoro ler, apesar de eu ser super comunicativa, converso bastante, tem bastante gente conhecida, tal, me considero até muitas vezes engraçada, até meio, digamos, meio assim, sarcástica, tem uns pontos assim que eu pego, que o pessoal até gosta, mas sou uma pessoa que gosta muito de ficar lendo em casa, quieta, sabe, assim, sou desse, não parece pelo meu estilo, assim, falante, mas eu sou. E há 10 anos, uns 12 anos atrás, eu publiquei um livro com uma amiga sobre condomínios, era na área do direito mesmo, foi uma experiência muito legal. Eu tentei traduzir aquele juridiquês para o condomínio, porque hoje em dia condomínio é como se fosse uma empresa, só que quem administra normalmente é o morador do prédio, que às vezes é dona de casa, enfim. E aí eu tentei facilitar para elas como é que era a administração de um condomínio da parte jurídica. E essa minha colega fez da parte contábil, para ver se facilitava. Foi muito legal essa experiência na época. Aí eu parei um pouco de escrever, fiquei só dando conta no meu escritório, e depois eu comecei de novo, não deixei nunca de ler, e voltei a escrever. Aí eu publiquei vários contos aí em alguns concursos que eu fiz parte, que eu fui escolhida, me matriculei num curso aí de Porto Alegre, mesmo online, também na época da pandemia. E também depois de ter escrito ambas, eu não tinha publicado ainda, mas eu já tinha escrito, eu estava na fase de edição do livro. E, enfim, e até hoje eu faço o curso do Metamorfose, o nome do curso, e já fiz do Vilto Reis também, gosto bastante do pessoal. O pessoal de Porto Alegre, o pessoal do Rio Grande do Sul é bem engajado na literatura, né? Eu vejo que eu estou sempre com eles, sempre aparece eles aí para mim. Então, sou assim, eu sou casada, com uma pessoa, com um japonês que na verdade era para ser super certinho, né, quietinho, mas não, meu marido é super falante, dança, brinca, pula, ele é super divertido. Não tenho filhos, tal, e moro aqui em São Paulo. Acho que é só. Tem uma coisa mais importante. Eu estou para lançar o meu outro livro, é um romance agora. Ano que vem, espero que esteja chegando. Então vamos fazer uma live de lançamento. Romance? Obrigada. Romance. Claro que a protagonista é uma mulher. Acho que é muito mais fácil. Hoje em dia, usando a palavra do momento, lugar de fala, né? Eu acho que é muito mais fácil para a gente que é mulher falar de mulher. Não que a gente não consiga falar de outras áreas, mas a gente consegue. Acho que mulher, a gente consegue definir bastante, né? É bem fácil passar para os outros o que a gente está sentindo em forma de palavra, sem precisar ser literal. Pode ser poética. E você consegue captar. Escrever é um vício? Eu acho. Eu considero, sim. Considero tipo fazer exercício, sabe? Eu faço bastante academia e tal, e quando não dá para eu ir, parece que meu corpo sente falta. Da mesma forma, eu sinto falta da escrita. Meus dedos sentem falta, a imaginação começa a ficar borbulhando, e eu preciso colocar as coisas no papel. Às vezes é uma historinha boba, sabe? Às vezes é uma história que aconteceu comigo, que ficou engraçado, que eu tento traduzir para o papel, deixar pelo menos registrado. De repente aparece alguém que quer, né? Estou lançando um blog também agora, que eu vou colocar todos esses meus contos que foram publicados nesses concursos, né? E também aquela parte toda que a gente gosta, quando a gente quer escrever um texto, que não precisa ser publicado, ele pode ser só exposto, né? Mas existe um prazer no publicar, né, no autógrafo. Eu adoro livro autografado. Eu costumo dizer que livro autografado vale mais. Vale mais, você disse isso pra mim. Tem autógrafo, mas eu quero saber qual é a sensação de autografar, já que a gente está falando, tomando vinho, né, e tal. É legal? Olha, é legal. Na verdade, eu acho que autógrafo é para quem é famoso. Ainda não cheguei lá, quem sabe um dia. Na verdade, o que eu fiz para você... Não, você não acha? É que eu acho assim, na verdade, o que eu fiz para você, o que eu faço para as pessoas que compram meu livro, tanto as conhecidas quanto as pessoas que eu também não conheço, que me procuram no Instagram para comprar e tal, e que eu mando com o maior carinho, eu faço uma dedicatória, mas de coração mesmo, aquilo que eu quero escrever de verdade, pelo apoio que a pessoa está me dando, porque todo escritor quer ser lido. Ninguém quer escrever para ficar guardado, a gente quer contar a história, a gente gosta de contar a história. A literatura, ela veio de muito da Grécia Antiga, porque as pessoas, a gente sabe hoje porque alguém contou essa história, né? Então eu acho importante a gente
colocar o nosso pé no mundo e demonstrar, e sempre de uma forma muito boa, até quando o conto ou o texto ele é um pouco mais forte, que não é o meu estilo, tá? Mas eu acho que tem muita gente que gosta de mistério policial, de crime e tal, mas você precisa saber contar, porque faz parte de um contexto histórico do qual a gente está vivendo, né? Tipo, escrever Cici e Diana, para mim, foi muito difícil, porque eu comecei na literatura por vidas reais, que todo mundo vai contestar. Todo mundo vai falar, mas será que ela fez isso? Será que ela fez aquilo? Quanto que o romance, não, você pode devagar, você pode ir embora, que é a sua imaginação dizendo, né? Tem isso, né? Porque vamos ler o livro assim que eu chegar numa parte, mas eu posso dizer, não, mas eu vi diferente, não acredito nisso. A gente vai poder pesquisar e ver se tu tá. Mas existe a questão das verdades, a minha verdade é diferente da tua, a questão da visão, né? A gente pode Tem estudar bastante também. a história da Cici e da princesa Diana em 500 mil livros, assim como eu estava falando da Frida, que a gente já fez live da Frida, eu gosto de falar dos livros da Frida. Cada autor tem a sua verdade e a sua visão sobre a pessoa. É verdade, é verdade. Depois que eu escrevi ambas, eu conheci muita gente que não conhecia Cici, e conheci muita gente que era fã de Cici e não gostava da Diana, sabe? Não foi fácil para mim encontrar pessoas do meu estilo que gostavam das duas e conseguia ver o lado bom das duas. Ao mesmo tempo, eu vi que eram ambas muito mimadas, sabe? As duas eram muito mimadas. E tinham esses rompantes de menina mimada mesmo, que naquela época era interpretado como um temperamento difícil. Mas não era só umas palmadinhas ali de pai que as coisas iam ajeitar, sabe? Agora, o que eu penso? Existe a versão nossa do que a gente leu. Mas eu acho que você falar de vida real, eu até fiz uma coisa, quando eu fui lançar o livro, eu pedi licença para elas, sabe? Assim, pedi licença num pensamento elevado, numa oração, sei lá, porque eu estava falando da vida delas. E eu estava me comprometendo a traduzir a verdade da vida delas. E eu queria muito que isso fosse real e que não abalasse o temperamento delas. A gente sabe que aqui ninguém da Áustria, nem da Inglaterra vai contestar o que eu estou falando. Mas eu acho que existe uma energia maior aí que eu estou lidando diretamente com elas e eu não queria chateá-las. Então, por isso eu pedi desculpas por algum erro e pedi licença para poder falar de vidas que não me deram autorização, né? Mas que eu tentei traduzir da melhor forma o que aconteceu, o que eu pude estudar, e tentei, eu não sei se é essa palavra, não é nem romantizar, nem poetizar, mas eu tentei dar uma adocicada naquilo que não era tão bom, sabe? E muita gente fez assim, nossa, elas são muito parecidas por conta do casamento. Não, muito pelo contrário, o que mais antagoniza as duas são os maridos. Um era apaixonado por Cici e o Charles nem ligava para Diana. Então, assim, as pessoas fazem uma comparação muito próxima de uma coisa que é totalmente separada. E eu acho que o livro dá essa verdade, sabe? Eu confesso que a Diana é mais assim, a gente viu na TV, a gente está mais próxima, eu tenho mais curiosidade. A Cici eu não sei nada, eu vou descobrir no teu livro. Que bom. Eu ia me apropriando dele, seguindo nas páginas, eu vou descobrir quem foi Cici. Mas eu achei assim, agora na Netflix tem, né? Na verdade, a gente nem assiste aqui em casa. A gente nem tem TV, não tem nada. A gente é do livro. Nossa, que interessante, que maravilha! A série de Netflix não nos atinge nem... Nossa, muito legal. Eu conheço uma moça aqui em São Paulo, a Márcia, que ela também não tem telefone, então não tem televisão em casa. Eu sempre falei, mas como assim você não tem televisão em casa? É uma coisa, tipo eu, não tenho micro-ondas em casa. Você não fala, como assim você não tem micro-ondas? Não tenho, não faz parte da minha vida. Mas a televisão, você sabe... Oi, desculpa. Não, continua, depois eu... Não, você sabe que eu hoje fiz um negócio, uma postagem de letras de música que no meu canal, no meu canal é ótimo, né? Que vocês já têm um canal no YouTube. Na minha página do Instagram, eu falo muito de literatura, das escolas literárias e tal, e falo também de letras de músicas, porque a gente canta muitas vezes sem prestar atenção, né? Eu vi hoje que você estava falando do Cazuza, do Exagerado. Cazuza fez muito parte da minha vida. Você gosta dele?
Cazuza e adoro as letras dele. Exagerado, eu É, lembro as letras dele, né? Porque são letras políticas realistas e contam histórias. E eu tava vendo, sim, o teu Instagram, e quem não tá vendo, dá uma olhada. Você tá falando de Titãs. E eu adoro ver isso. É, eu falei de televisão, porque eu me preocupo muito com isso, que as pessoas, eu vejo as pessoas hoje muito robotizadas pela televisão, assimilando qualquer informação que é passada para elas, e a gente fala, não, não é nada disso, para, pelo amor de Deus, para. Você tem chance de diferente. E, então, assim, a pessoa que não tem televisão em casa hoje em dia é muito difícil. Parabéns, parabéns. na verdade, sou a única que eu conheço aqui de Morrote que não tem. Os vários que eu e meu marido optamos por não ter. Porque, na verdade, novela é viciante. O que tem na TV aberta? Não tem muita coisa, né? Vamos combinar que ler um livro é bem melhor. Então, nós optamos por ler, tomar nosso vinho, conversar. Mas uma coisa interessante da televisão é que todo mundo se espanta, né? E nós temos a nossa afilhada pequenininha que veio passar um dia com a gente um tempo atrás. E ela olhou, Dinda, onde está a televisão, né? Porque aquilo é desenho. Você não tem televisão na casa dele. Mas como não tem televisão? Ela disse, o que vocês fazem de noite? Eu disse, eu conversar. O que a gente faz? Não tem televisão, existe um espanto, né? Existe a questão dos pais também. Deixa as crianças na frente da televisão olhando os desenhos para não incomodar. Tudo isso. É verdade. É uma questão paliativa, né? Fica lá olhando, não incomoda, não vai pra rua. Eu digo que nos desenhos que aparecem na televisão, acho que mais uma vez que aconteceu que eu vi, porque eu também não tenho filhos, então eu não tenho muito esse costume, mas eu estava numa casa que a criança estava pulando, brincando, não sei o quê, agitando, normal, que nem criança. E aí a mãe colocou galinha pintadinha. A criança parou assim, tipo, que parecia que tinha uma energia ali que tinha puxado ela parou. Eu falei, gente, o que aconteceu com essa criança? Aí era isso, era a galinha pintadinha. Eu falei, gente, deve ter alguma coisa atrás dessa galinha aí que deve atrair, assim, que a gente não sabe o que é. Uma energia muito forte. Não, mas eu tenho certeza, porque eu sou professora de educação infantil, eu trabalhei em creche, e Galinha Pintadinha é o sucesso. Hoje temos a Pepa e hoje já deve ter outras, porque eu não estou mais na educação infantil. Mas existe sim alguma coisa que hipnotiza eles, isso é claro. Já tem alguém pedindo um beijo. A Érica. A Érica, minha querida. A Érica é minha colega, advogada também. Foi no lançamento do meu livro, minha amiga do coração. Gosto muito dela. Nós somos em 3, sou eu, ela e a Carla. A gente se conheceu fazendo audiência, ó, tá vendo? Nem tudo é tão ruim no mundo da advocacia. Interessante saber isso, eu não imaginava, tu és advogada. E o Ju Galhardo, tu conheces? A Ju Galhardo, sei, minha amiga de infância. Ju Galhardo, Juliana Galhardo, ela é minha amiga de infância. Muito engraçadíssima, uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Ela pediu uma solicitação para participar ao vivo, então vamos ver aqui. Nossa, ela? Acredito não. Tem uma solicitação para participar ao vivo, vamos ver se ela tá afim mesmo. Vamos ver. Será? Não, mas enfim, quem quiser participar, nós somos uma live aberta, democrática, estamos num assunto maravilhoso. Não, mas qualquer forma... Não, né? É estranho, mas é. Não, e a verdade, eu queria deixar aí para as pessoas que não me conhecem, né, que estão na sua live, se alguém tiver alguma dúvida sobre o livro, alguma pergunta, mesmo que seja em relação só à vida delas, não sobre a vida, a obra mesmo, mas sobre... Eu estou aqui, se eu souber, estou aqui disposta a responder. Se for do meu objeto de estudo, né, que foi longo. Mas sabe que vida dos outros tem sempre um pouco mais, né? Não, mas eu costumo dizer que toda vida dá um livro, né? É impressionante. Nós temos aqui na live também o Nelson, o Dr. Nelson Caruas, que ele já participou de uma live aqui para falar de um livro muito show e que ele está lançando um outro livro. Deixa eu até te mostrar aqui. Eu não vou achar agora. É que tem tanto livro aqui atrás de mim, eu queria te mostrar o livro dele. Que é aqui, Entre a Vida e a Morte. Não sei se tu conhece, aqui do Rio Grande do Sul. Ele é de... Não conheço. Nossa, que lindo! Que linda a capa! Foi a filha dele que fez essa capa. Entre a Vida e a Morte, o médico em tempos de pandemia e de guerra. É um romance maravilhoso. Que é a história do bisavô dele. É impressionante que ele conta. E numa época de pandemia, né? Nossa, mas espera um pouquinho. Ele, na época da pandemia, fez esse sobre o avô ou ele falou do avô na pandemia? Não, na época da pandemia ele fez ele sobre o avô vivendo naquela pandemia da Primeira Guerra Mundial, aquela da... Ah, que interessante! Olha, que legal!
a vida de Silas Teixeira, jovem médico alegretense na missão médica brasileira durante a Primeira Guerra Mundial. Olha que interessante. Nossa, E agora ele está lançando um outro livro, que eu até já encomendei, ainda não chegou aqui para nós, que em breve eu vou falar para vocês. E são livros históricos que têm um viés de história na história. E esse aqui é super humano. E aqui no final, a live que eu fiz com o Dr. Nelson está gravada aqui. Aliás, eu vou foi dar a uma primeira olhada. história para ti agora, né? Eu gosto de contar história. Conta, Eu conta. comecei a falar lives aqui na pandemia pra gente conversar, né? Aquela história de não poder sair de casa e eu gostei disso aí. Ficou. Nós somos aqui de Morrota, 15 artes, enfim. A live do Dr. Nelson foi maravilhosa, que eu conheci ele através do Pablo Moreno, da editora Fissares, que nós temos uma biblioteca de livros livres, pegou levar para casa, que fica junto a Vinhos e Artes aqui. E eu não consegui salvar, porque às vezes a tecnologia, né, não consegui salvar. Mas eu passei um dia indignada, meu Deus, eu perdi a live. E daí eu consegui, com os amigos e tal, recuperar e botei para o YouTube. Daí começou essa história de eu fazer a live aqui e passar para o canal do YouTube depois. Então a live do Dr. Nelson, ela não está aqui no IGTV, ela está no YouTube. Isso, Eu vou olhar lá. eu não lembrava. Isso, Então, Febre se tá Espanhola, é verdade. É verdade. lá no YouTube. E eu já peço que se vocês forem lá no YouTube e não tiverem inscritos, se inscrevam, porque é tão difícil a gente falar de livros e cultura, né? E quando a gente atinge um número assim de inscritos e de seguidores, a gente consegue mais coisas, né? Aparecer para mais gente, enfim. Estamos nessa luta, né? Então, Que bom. Eu fui lá no seu canal, eu tava procurando a live lá, inclusive. Eu tava meio perdida, que eu não... a última coisa que eu tinha era o carro do argentino. Eu falei, gente, cadê a live? Falei, acho que eu vou no Instagram perguntar pra ela. Aí achei. E exatamente por isso, eu sou uma aprendiz de feiticeiro aqui, né? Então a gente tenta por todos os meios. E o Instagram eu consegui meio que dominar, entre aspas, né? Eu sei me virar, gravar, salvar. E daí depois de salva aqui, eu coloco no YouTube. Mas a partir de dezembro, nós queremos fazer a live no YouTube. Mas para isso a gente tem que ter mais seguidores. Lá a gente Entendi. tem... Pode deixar que eu vou te divulgar. Isso aí, gente. Por favor, me divulguem mais seguidores no YouTube. Pra gente fazer a live de lá. Que a gente consegue mais Legal. Você sabe que eu também achava que entendia de Instagram. Aí quando eu comecei com marketing digital, hoje em dia a Mariana e o Cris, que me ajudam muito, aí que eles me informaram quanto que... Eu acho que a empresa deles para fazer propaganda é Ópera Digital, se eu não me engano. Eles que me ensinaram que é 1 minuto e meio, o que é Reels, o que é Story, sabe assim? Eu fui aprendendo e até hoje eu tô lá na luta. Eles têm paciência comigo, viu? Estamos juntas, amiga, na luta, porque aqui a gente tá aprendendo. Eu vou tentando, eu gravo ali, gravar ali, gravar lá. E a partir de dezembro eu quero ir pro YouTube e fazer funcionar lá. Então. Vai conseguir. Então já pôs na cabeça, vai. Eu tô para te perguntar uma coisa faz tempo. E a tua autoescola? A minha autoescola maravilhosa, sim. Dia 10, segunda-feira, à noite, às 7h30, vai ser minha prova teórica. Essa é fácil, essa você manja. Também acho, tô contando que é fácil, né? Vamos ver. Para você depois. Depois eu vou ter 5 horas da aula daquele carrinho de faz de conta, que tem o nome, a professora agora vai me matar, né? Sabe, antes de ir pro prático. Simulador? Simulador! Isso. 5 horas de simulador e depois eu vou para as aulas práticas. Mas tô firme e forte, vai dar certo. Na minha época não tinha simulador, não. Já fui direto para um Fusquinha lá e saí, dirigindo. Mas quando eu tirei a carta, eu tinha medo de dirigir, eu não pegava ladeira. Eu falava, eu não vou dirigir mais, eu não quero saber disso, não sei o quê. Fiquei nervosa. Minha mãe teve muita paciência comigo. Ela foi indo. Ela falou, não, você precisa dirigir, você vai ver como é bom, vai te dar independência e tal. E graças à paciência dela que hoje eu dirijo, sabe, assim. Mas hoje você faz automático, você vai ver, depois você passar, você vai. Não, mas é importante, porque eu já fiz há muitos anos atrás todo esse processo, mas não tinha simulador, e eu rodei na prática, uma vez e desisti. E daí, realmente, eu não sou muito boa nisso. Eu penso que não preciso, tem motorista, né? Mas é necessário, é prático, é libertador. Olha, se a gente quer ir para um lugar, né? Claro, tem Uber, hoje em dia tem tudo. Mas pega o carro e vai, né? Não precisa depender de ninguém. Prof. Carmen, vou fazer autoescola. Carmen tá aí, a minha colega. A autoescola é
né? Tem que. E é uma questão de liberdade também. Se a gente fala que mulher pode ir na política, mulher pode escrever, mulher tem que ser independente, mulher, vamos dirigir, Não, então eu vou não fazer o é? Eu acho. Você já escreveu sobre isso? Sobre essa sua não, esse seu não conseguir lá atrás, essa sua tentativa agora? Olha, eu tô louca para virar escritora, tem que ver para que aula eu vou, né? Vamos escrever isso aí. Depois você faz aula, você sempre escreve primeiro, depois você vai pensar em vírgula, em ponto, em gramática, e aí depois de tudo, você publicar o livro, aí você vai fazer uma aula de escrita criativa. Dizem que é Olha só, para escritor Nutella, escrita criativa. Escritor raiz mesmo tá na mesa do bar, sofrendo. acho que eu vou no Escreva Garota. Ah, vai no Escreva Garota. Lá você consegue publicar seus livros, divulgar seus livros. Você vai ver. A Érica, eu tô vendo, ela falou, só não gosta de vir para Guarulhos. Eu moro em São Paulo e Guarulhos não é tão longe. Mas ela mora em Guarulhos e ela sempre me convida para ir para casa dela. E eu sempre falo, ai, Érica, é tão longe. E quando eu convido ela para vir para minha casa, eu falo, se você não quiser vir, eu entendo porque é longe. Ela falou, que convite é esse, Evelyn? É para ir ou não é para ir? Mas eu vou. Eu prometo que eu vou. Pois o dia é interessante que tu falou que tu viu o vídeo lá dos argentinos. Nós tínhamos aqui em Morro Reuter. Eles estão no Uruguai agora. Mandaram vídeos lá no... eles andantes. Eles apareceram... Eu trabalho na biblioteca de Morro Reuter, né? E eles apareceram na biblioteca. 3, 2 argentinos e um aqui do Brasil. Andantes. Eu disse, mas aonde vocês vão passar a noite? Mas o que é interessante é que eles sentaram na biblioteca. Eles passaram mais de 1 hora lendo. E daí eu e a bibliotecária, minha colega de trabalho, ficamos olhando, não ficamos encantadas, né? Nossa, porque é difícil alguém sentar na biblioteca e ler. E eles sentaram e leram, daí pediram livros e tal, a gente ajudou e conversaram, mas ficaram em silêncio lendo. E daí quando eles foram embora, eu perguntei de novo, mas vocês são da onde e tal, né? Daí eles falavam, claro, espanhol e tal. Não, a gente é andante, a gente não tem onde ficar. Daí eu disse, não, então vão lá na Vinhos e Artes, porque aqui nós temos a Vinhos e Artes, né? Que fica na VRS 873, enfim, no Morro Reuter, que lá vocês têm onde ficar. Ele disse, mas lá tem onde ficar. Não, lá vocês podem acampar, podem ficar. Falem com o Juca resolve todos os problemas. E eles ficaram 10 dias aqui, em Morro Reuter. Nossa, que legal. E o legal é que eles estão fazendo a América de Citroën, de Citro, American in Citro, é o Insta dele. São 2 carros, o amarelo e o vermelho, que são Citroën, que eu já não sou capaz de dizer o nome. E eles estão fazendo a América, agora eles estão no Uruguai. E no primeiro do ano eles querem voltar para casa, na Argentina, e a família deles vai esperar eles com uma festa. Eu achei assim bárbaro. E eles não se interessam por dinheiro, eles se interessam por ser felizes, eles trabalham pela comida. Olha que bárbaro, né? Nossa, que beleza. Eu queria ser assim, não sou, gente. Queria Eu ser também assim, olhei para desapegada. meus livros, não ia dar no carro tudo isso. É verdade. Não sei por quê. E daí eu e meu marido demos uma volta no carro deles. E agora que eu tô nessa história de carteira e tal, eu olhei, gente, não tem freio de mão, como é que faz isso? E tudo que se precisa do carro tá naquele quadradinho que eu filmei, se tu olhar de novo o vídeo, sabe? Eu vou olhar de novo. É uma luta, mas faz um barulho, mas é super interessante. Já falei para os Eu outros vou. que eu quero. Show de bola! Muito bom, muito bom. Você terá que mudar a sua visão. É verdade, vai ser um desafio, viu? Tenho medo de errar. Ui, mas vou tentar, prometo. Olha, eu já escrevi sobre uma pessoa que casou com uma pessoa de cadeira de rodas, já escrevi sobre uma pessoa surda, muda e surda, escrevi sobre várias coisas que eu não sou. Mas era tudo mulher, entendeu? Agora, pode ser que eu consiga, né? Vou tentar pensar como... Ai, não! Pera, calma, gente. Eu tenho um negócio, mas ele é um menino. Ele tem uns 18 anos. Eu tenho esse conto. Eu vou transformar ele em livro ainda. Também tem a ver com realeza. Lembrei agora. Mas então, eu preciso dar para um rapaz ler, fazer uma leitura crítica, para ver se eu tô direitinho nos meus pensamentos. É um menino apaixonado, sabe? Assim, então, eu quero saber se eu tô certa. Ou se eu tô pensando como mulher... Um menino apaixonado deve ter muito a dizer. Também acho, também acho. Oi, Frank. Oi, o Frank é marido da Érica. Mora tudo lá em Guarulhos. Mas muito Então, legal, muito positivo. A gente está fechando aqui a 1 hora, que é o nosso objetivo.
Maravilhoso, assim, um bate-papo surpresa, porque o nosso Foi uma Frederico, delícia. que é maravilhoso falar com ele também, ele deu um contratempo, ele não pôde participar, nós íamos falar de flores comestíveis. Aliás, tu come flores? Não, nunca comi. A não ser a couve-flor, nunca comi. Boa couve-flor. Boa. Não, mas Né? tem flores comestíveis muito interessantes. Eu já não sei te dizer o nome porque eu não sou boa em nome, mas eu já comi do Fred, do Frederico. Tem umas flores que estão plantadas na frente da Vinhos e Artes, que são aquelas coloridas, como é que é o nome? Ah, não vou saber dizer. Que a gente põe junto na salada e que lembra muito o agrião. E tem rosas, já comi rosas. Tem muito interessante comer flores. Dá uma Já pensada comeu nisso. rosa, a rosa, a rosa? Você comeu a pétala da rosa? Pétala da rosa. Claro que tem que ser uma não da floricultura, né? Que tem agrotóxico, mas a gente pode comer a pétala da rosa. Ah, não A pétala sabia. comer. A gente pode comprar flores, Oi, gardênia, Tati. gardênia, cappuccino, cappuccino não, não, eu errei o nome, quem sabe. Ó, a Erika tá Ó, dizendo que tem tem um um... rodízio japonês que tem flor comestível no cardápio. Olha. Desculpa, você ia falar, né? Você ia ler isso, né? Perdão. Não, ótimo que tu leu, então, existe, é que a gente acaba comendo sempre as mesmas coisas. E, É verdade. amor perfeito dá para comer. Ah, é verdade. Não sabia disso, não. Nossa, que legal. Bom saber. Eu sempre digo que a couve-flor, na verdade, ela queria ser um brócolis, mas não deu certo. Aí ela ficou clarinha. Coitada. Ó, a professora me lembrou o nome, é capuchinha. Capuchinha. Essa tem Capuchinha, amor perfeito. tem muito plantada ao redor da Vinhos e Artes, aqui no morro, e a gente pode comer a flor dela, que ela é muito bonita, colorida, e a folha. E ela lembra o agrião. Eu sempre como ela, penso que é Hum. agrião, mas existe sim um cardápio que a gente acaba comendo sempre a mesma coisa e não É se verdade. aventura. Eu mesmo iria estranhar demais, mas quem sabe? Estamos abertos a isso, né? Ó, a Ana, minha prima, já falou, já comi amor perfeito. Ah, que legal. Oi, Aninha. Que ótimo. Bom saber. Olha, eu Então. queria agradecer muito, sabia? Você ter me chamado, Luciane? Muito. Aí eu fiquei tão feliz porque eu ia ficar falando sozinha, né? Eu pensei, não, eu vou cumprir meu horário. De boas, porque a nossa live é deleite, não tem problema nenhum. Nosso convidado teve um outro compromisso. Ok, outro dia ele vem super bem. Daí eu peguei meus livrinhos, mas assim, eu pensei, meus livrinhos, não, meus livros maravilhosos, né? E vou falar dele, ver se alguém né, tem pena de mim e vem falar comigo. Fiquei assim, felicíssima com a tua presença, animadíssima. Que E vamos fazer bom. mais uns livros. Ai, eu amo isso. Vamos, vamos. Eu quero muito saber a sua opinião depois que você conseguir terminar, porque eu sei que a gente tem muitos livros para ler, minha filha também está grande. Mas quando você tiver um tempinho, quando você terminar de ler ambas, você, por favor, me dê seu feedback. Quero saber se você gostou, se você gostou da Cici, ou se você continua gostando da Diana. Quero saber o que você Sim. achou. Não, vou fazer. Vamos fazer sim. A Prof. Carmen lembrou o peixinho. Tu conhece o peixinho? Não, é uma flor? É uma folha verde pulmonária, um chá para o pulmão, mas a gente pode comer. Isso eu aprendi do Fred. A gente pega aquele chá, é uma folha meio peluda, passa no ovo, na farinha de. Sei lá, naquela farinha que a gente frita, eu não sou boa cozinheira, minha gente. Farinha de mandioca, né? E frita. E quando a gente come, ela lembra um peixe. É como se estivesse comendo peixe. Ah, entendi. Olha só. Nossa, nunca. Vou tentar, vou atrás de tudo isso agora. Interessantíssimo. É, como é bom a gente conversar e tomar vinho com os amigos, né? É Beleza. verdade, é verdade, é verdade. Ainda bem que a gente tem amigo para ensinar a gente, né? Ainda bem. Ai, mas então a gente vai se despedindo, Evelyn. Assim, obrigadíssima. Amei tomar vinho contigo. Eu também agradeço muito. Desculpa ter demorado para entrar, mas eu fui atrás da minha taça. Falei, não vou entrar sem taça no Vinhos e Artes, jamais. Farinha de rosca, isso aí, Carmen. A Carmen é Farinha uma de professora. rosca. Eu... Isso, A Karen é professora de tudo, das folhas, da farinha, dos livros e da pandemia também, de história também. a Carmen é uma professora de matemática incrível, uma das melhores professoras de De matemática que eu conheço. matemática Bem também. que né? Eu sou da filosofia, mas a Carmen é excelente. E qualquer dia, a Carmen, nós vamos fazer uma live para falar de matemática. Claro que eu vou tomar vinho e tu vai falar de matemática, mas tá combinadíssimo, né? Tá valendo.
Como é que quando coloca a letra que vira número, eu já confundo muito. Deixa a letra virar letra mesmo, né? Não, eu também. Olha só, a Carmen disse que da próxima vez vai participar ao vivo. Isso aí. Isso Faço é questão de legal. ver. A gente encoraja os amigos e vamos embora, né? Toda quinta a gente tá aqui. Então, amigos, Tá bom. muito obrigada. Quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois, por favor, curta, comente. Nos sigam lá no YouTube, Luciane Vasconcelos com 2 L's. Estou contando com vocês. Instagram, Vinhos e Artes. Ó, a Carmen já tá de pijama. Carmen, eu só não tô de pijama porque eu não arrumei, né? Porque senão eu já estaria realmente tomando pijama. Ô, Luciane, eu posso só agradecer aqui o pessoal que entrou? Que ninguém sabia. E, nossa, o pessoal entrou aqui, eu vi muita gente. A Tati, a Cris, nossa, a Aninha, minha prima daí do sul, ela tá em Chapecó. Então, de Santa Catarina, mas eu vi várias pessoas, e o Frank, a Erika, enfim, todo mundo que eu vi chegando, a Ju. Queria agradecer muito. Os números são letras disfarçadas, é verdade, é verdade. Pena que confunde a gente, né? Pois é, e eu queria demais, né? Eu queria só agradecer muito a todos eles, queria falar para eles que é para seguir você, que você dá dicas ótimas de livro, que você é uma graça. Eu conheci você na Filigrana e adorei, você foi super simpática e vejo que continua. Agradeço o convite de coração e sempre que você precisar, estou aqui disponível. Faltou alguém, chama eu, a gente fala de outra coisa. Não precisa falar de ambas, não. Ó, eu tô numa fase autoescola, eu diria tem step, mas step é importante, Isso. pelo amor de Deus. Opa! E como? Não, mas eu tô pensando que a gente tem que fazer live de 3, de 4, temos que ampliar os horizontes, né? É verdade, é verdade. Mais democrático. Vou pensar sobre isso. Boa. Tá, beijo pra vocês. Vamos Muito tomar obrigada. sempre ser feliz. Cuidem-se, até a Sim. próxima. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau.